Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Cruzeiro, que detonou para cima do Grêmio, vencendo por 4-1, e a mídia está se rendendo aí ao time do Cruzeiro. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou aí dessa vitória magistral aí do time do Cruzeiro? Então assista esse vídeo até o final. Muito bem, vamos falar de Cruzeiro e Grêmio? Primeiro ouvindo aí personagens dessa goleada da Raposa para cima do Grêmio do Mano Menezes. Vamos ver. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo do clube e que é aquilo que foi-me proposto. E é dentro daquilo que a gente temos conversado. Eu sempre soube que a gente tinha qualidade para brigar lá em cima da tabela e a gente não está com o pensamento de ser campeão, a gente está com o pensamento de jogo a jogo, porque o campeonato é muito longo, então é assim que a gente está levando vantagem sobre os adversários. Quando o jogo entre duas grandes equipes termina em 4-1 para uma equipe, o treinador tem a parcela dele, certamente tem a parcela dele. E talvez podia ter protegido mais a equipe. Ele não dorme. Professor Celso, o discurso está alinhado ali no Cruzeiro. Você viu que o Caio Jorge está com o mesmo discurso do Léo Jardim, hein? Isso aí, como diria um amigo meu, isso é modéstia à parte deles. Modéstia à parte. Isso é modéstia à parte. Cruzeiro não luta pelo título? Luta pelo nível de futebol que tem. Foi um jogo muito intenso do Cruzeiro. O Cruzeiro competiu do começo ao fim. Thiago Volpe pegou bola para Chuchu, inclusive quando o jogo ainda estava 0-0. O Mano fala que poderia ter protegido um pouco mais. Acho difícil, porque o Mano gosta muito dessa coisa de arrumar casinha de trás para frente, né? Então ele não dorme quando o time dele toma 4 gols. Mas o Cruzeiro hoje é um time muito superior ao do Grêmio, né? Acabou o campeonato assim, recomeça o campeonato assim. Tem o Caio Jorge numa fase exuberante. E o Matheus Pereira? Matheus Pereira jogou bola ontem, não? O time está muito coeso, né? E pode postular o título, sim, sem nenhum demérito aos outros, até porque já ganhou de gente que está na frente dele, já ganhou do Flamengo, já ganhou do Palmeiras, já ganhou dos players desse campeonato e está jogando um futebol que poucos estão jogando, como equipe. Demorou para o Cruzeiro se tornar um time, né? Eles falaram, esse Cruzeiro não foi feito para ser campeão. Eu acho que é o contrário. Ele foi feito com muito barulho, com muito nome de jogador que até hoje nem está mais. Perfeito. Por causa do Dudu. E hoje, com menos nome, funciona como equipe. Cruzeiro é postulante a título, sim. Junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras. Sabe quem aproveitou a goleada e o hat-trick do Caio Jorge para brincar nas redes sociais? Quem? Tomou 3 sucos de laranja. Bolasse. Good dia, let's bora! Colocou 3 copos de suco de laranja e tomou os 3. É uma figura. Ele entrou no lugar do Matheus Pereira quando o jogo já estava decidido, né, André? Exato. E mais um dos nomes que o professor lembrou, né, de como foi montado cheio de estrela. E acho que para mim só enaltece o mérito do Leonardo Jardim, que coloca a marca dele, do time, e acho que toda a situação do Dudu mostra como o Cruzeiro se fortaleceu coletivamente. Acho que mérito muito desse trabalho. Eu também acho que é sim um candidato ao título, então eu discordo do conteúdo, mas eu acho que ele está certo em falar isso. Claro. Então, assim, talvez ele até pense de forma diferente, mas acho que ali da porta para fora, o discurso tem que ser esse mesmo. Você já tem times mais consolidados no futebol brasileiro dos últimos anos, como o Palmeiras, como o Flamengo, o Botafogo. A gente não sabe como vai ser por conta de tantas mudanças, mas também financeiramente é muito sólido. Então, acho que o Cruzeiro tem que ir na dele. Apesar do futebol ser muito vistoso, o time é sólido tanto na frente quanto na defesa, marcação alta, a intensidade que a Mari falou, eu concordo. E além dessa qualidade do trabalho bem feito, para mim tem uma questão também que é muito importante para considerar o Cruzeiro um forte candidato ao título, que é a questão física para a sequência da temporada. E tem 2 aspectos. O Cruzeiro já foi eliminado da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, mas é um time que dentro do calendário acho que ele vai conseguir manejar melhor o planejamento para o Campeonato Brasileiro. E a gente fala muito do impacto, do Mundial, dos clubes que jogaram e que são os principais candidatos ao título, né? Principalmente no caso do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Quando a gente fala desse impacto, eu acho que ele não vai ser sentido agora. Porque esses times voltam em ritmo de jogo, talvez até num primeiro momento,
eles estejam num benefício. Porque enquanto os outros que ficaram um mês parado vai ter que recuperar esse ritmo de jogo, de intensidade, eles ainda, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense, eles estão já, né, nesse ritmo acelerado. Eu acho que eles vão sentir mais para a reta final, porque ali é onde o acúmulo de jogos pode ser determinante. Se o Cruzeiro já volta bem agora, eu acho que a tendência lá na frente, ele está num ritmo físico de intensidade mais alto do que esses outros times. Não estou falando que isso significa, se o Cruzeiro mantiver a mesma pontuação que o Flamengo e que o Palmeiras em outubro, ele vai ser campeão. Não, mas eu acho que a tendência é que ele esteja num momento físico melhor que esses times. Então acho que isso também me faz acreditar no Cruzeiro como um fortíssimo candidato ao título. E esse mais pra frente desse ano é bem pra frente, É né? bem pra frente, é quase Natal, no que Natal, o campeonato acaba. jogando bola. E a gente fala muito sobre o trabalho do Leonardo Jardim, tem que falar mesmo, né? O Cruzeiro, até através do seu presidente, do Pedrinho, ele assume ali, né, não necessariamente com palavras, mas com posturas mesmo, né, com tomadas de decisão, assume que o planejamento foi completamente equivocado, pensando no mercado que fez na última janela, pensando em apostar em nomes, né, mais sobrenomes mesmo, e não desempenho, como foi o caso de Dudu. O Gabigol se colocou à disposição para aceitar novas condições até de reserva da equipe. Acerta quando vai ao Leonardo Jardim, acerta quando dá essa autonomia para o treinador mexer mesmo no grupo e escolher o que faz mais sentido para o trabalho dele, para o desenvolvimento do trabalho dele, e implementa ali uma condição de unidade, de que todo mundo ataca, todo mundo marca, e ele recupera peças importantíssimas desse grupo, né? Como os Lucas ali, né? Tanto o Romero quanto o Silva, o William, que se mostrou um baita lateral na primeira parte da temporada passada, Matheus Pereira nem se fala, que de afirmar ali que gostaria de deixar o clube para agora recuperar o que é esse camisa 10, dando assistência, ajudando na marcação. Então acho que é uma rotação que faz muito sentido para esse grupo, um time que trabalha sem a posse praticamente, né? Um número baixo ali, o segundo time com menos posse de bola no campeonato, mas muito veloz, muito vertical, que produz muito, e tem na figura do Caio Jorge, assim, a gente vai falar isso mais pra frente, né? Se os números ali fizerem muito sentido pensando em seleção, por que não ficar de olho, dar uma oportunidade, pensando ainda assim no crescimento dele dentro dessa competição, que é muito difícil, né? O Campeonato Brasileiro, você tomar artilharia do Campeonato Brasileiro, isso tem que ser visto com bons olhos e olhos atentos, pensando em seleção brasileira. Por que não? Então é um trabalho muito bacana diante de um Grêmio que mais uma vez apresenta a sua deficiência defensiva, né? Já é a segunda pior defesa do campeonato. Então, assim, isso tem que ser olhado com mais seriedade pela diretoria, porque é a terceira temporada consecutiva que o Grêmio sofre muito defensivamente, independente do treinador que passa por ali. Olha, o Dom que lembrou bem que o Cruzeiro não tem mais a Sul-Americana, porque o Cruzeiro foi mal demais no seu grupo, não conseguiu pegar nem playoff. Já o Grêmio, ele segue, ele tem jogo, inclusive na quarta-feira, tem Alianza Lima e Grêmio. Lembrando que o Grêmio foi o segundo colocado do seu grupo na Sul-Americana, por isso está no playoff, vai enfrentar o Alianza Lima, que foi terceiro do seu grupo na Libertadores. Né? E aí quem avançar de Grêmio e Alianza Lima, deixa eu me lembrar quem que vai pegar aqui, daqui a pouco eu confirmo, não consegui confirmar ainda. Mas enfim, o Grêmio, como a Mari disse, professor, problemas defensivos seguem no Grêmio, e ele tem, além do Brasileirão, tem a Sul-Americana. O elenco é curto, né? O elenco, em termos de jogadores de defesa, é curto. Ontem sem o Dodi, por exemplo, e ele faz falta nesse A gente está vendo também o Kahneman num momento da carreira de claro declínio técnico. Sim. Ainda que ele possa colaborar com sua experiência por elenco, não dá para você jogar todas as suas fichas. Histórico que merece todo o respeito por tudo que já fez, já conquistou no Grêmio, né, professor? Mas, como você falou, ele já está longe do auge, né? É preciso uma transição ali. É preciso que o Mano tenha mais opções defensivas mesmo. Então, é um dilema. O Grêmio começou o ano assim, né? Já com esses problemas, com essa perspectiva, e essa sombra continua. E para o Mano isso é mais grave ainda. A gente nota como ele sofre, né? Esse negócio de tomar muito gol.
não é da natureza dele de técnico. Ele gosta de um time muito consistente defensivamente. É tudo que o Grêmio de hoje não é, né? O Grêmio na frente até tem algumas opções. O garoto Alisson surgiu aí, sim, mas... Enfim, tem que se defender melhor. E até ofensivamente, né, professor? Acho que tem vários momentos da temporada a gente falando da dificuldade da figura do 10 se firmar, né? Seja o Cristaldo ou outra peça por ali, mas o Grêmio teve muita dificuldade. Então, assim, é um time que... Eu concordo que a questão do elenco é curto e acho que isso é necessário movimentações, pensando na sequência da temporada, mas acho que com o que tinha, dava para apresentar um futebol melhor, assim, acho que um pouquinho mais... produzir mais ofensivamente, não ser tão exposto, até pelo fato de... A Mari lembrou os números, né? Só o Juventude sofreu mais gols, 19 gols em 13 rodadas é muita coisa que o Grêmio sofreu até aqui, então acho que tem essa lacuna. Ontem levou esses 4, teve uma outra goleada. Só nesses 2 jogos teve uma goleada pro Mirassol. 4x1 também. 4x1. Um show do Reinaldo, só nesses 2 jogos contra Cruzeiro e Mirassol, o Grêmio já sofre 8 gols. 2 jogos fora, mas também tem rendido muito pouco em casa. E se eu não me engano, o Grêmio só não tomou gol em 3 jogos no Brasileirão. Todos os outros ele foi vazado. Gol do Santos, que foi 1x0 pro Grêmio. Só para completar, que eu estava procurando, não estava achando e não estava lembrando. Quem passar do play-off, do confronto entre Grêmio e Alianza Lima, vai enfrentar a Universidade Católica de Quito nas oitavas da Sul-Americana, certo? Esse meio de semana agora, vão jogar pelos play-offs o Grêmio, o Vasco, o Atlético Mineiro e o Bahia. O Bahia vindo da Libertadores, né? Exato. Perfeito. Pegou um grupo dificílimo. Perfeito. Bahia você vai assistir aqui conosco e o confronto do Galo também. Grêmio vai lutar contra o rebaixamento? Não vamos deixar sem resposta. Professor. Se continuar tomando essa média de gol por jogo, sim. É matemático, alguma coisa precisa ser feita nesse sentido. Eu lembro, né, a gente sempre fala aqui, né, naquela campanha do vice do brasileiro com o Renato. Isso. Fez... Assim, terminou também com as piores defesas ali. Exato. Mas você tinha o Soares, né? Naquela campanha. Que se pagou muito lá na frente o ataque. E o Donk traz uma coisa importante, porque, assim, defensivamente oferece demais, mas em outras épocas se pagava. Hoje não está tanto assim. Aquela campanha teve um 4x3 contra o Botafogo. Teve um 4x4 com o Corinthians, que deixaram até de dar um pênalti para o Grêmio do Yuri Alberto, que o Renato reclama até hoje, porque aquilo faria uma diferença na pontuação final do Grêmio. Luiz Soares foi bola de ouro. Exatamente. Então, assim, foi 2023? Foi 2023. Foi o ano que o Palmeiras foi campeão com o Endrick e companhia. Só para completar, já que eu citei, e é importante citar, os jogos dessa semana, os playoffs aí valendo vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Bahia joga amanhã com transmissão aqui dos canais ESPN, Bahia e América de Cali. É o jogo de ida e depois a volta na semana que vem lá em Cali. Esse jogo amanhã com transmissão. O Vasco também joga amanhã, o jogo de ida lá no Equador contra o Independiente Del Valle. Tá? Independiente Del Valle Vasco e Bahia América de Cali, o jogo do Bahia, transmissão ESPN. O Galão da Massa joga na quinta-feira contra o Atlético Bucaramanga. Olha, acertei de primeira. Boa. Sempre erro quando eu falo esse nome. Então, o jogo de ida lá na Colômbia, né? Atlético Bucaramanga e o Atlético Mineiro na quinta-feira. E o outro brasileiro que a gente está falando agora, o Grêmio, joga na quarta-feira. Quarta-feira, lá no Peru, Alianza Lima e Grêmio, jogo de ida desses playoffs, valendo vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Voltaremos a falar do artilheiro do Campeonato Brasileiro. 11 gols para Caio Jorge, tela com números do artilheiro do Cruzeirão cabuloso, vivendo um grande momento. 12 jogos, ele disputou 12. Né? É isso. 12 jogos ele disputou pelo Cruzeiro no Brasileirão e fez 11 gols. Olha só, participações em gol 13, finalizações 43... No alvo, 20 e um hat-trick. Tem a média de gols esperados e média também de gols por partida. A Mari defendeu aí um olhar mais atento, de repente, do Carlo Ancelotti em relação ao Caio Jorge para a seleção brasileira. Eu acho que o comentário, a análise da Mari é válida, mas eu penso que ainda tem muita gente na frente. Eu concordo com você que temos que olhar com atenção, por que não no futuro?
Só que aí tem Richarlison, não vive o seu melhor momento, concordo, mas o Ancelotti gosta dele, o conhece, foi convocado, né? Foi chamado na primeira convocação dele. Tem aí o menino João Pedro, que brilhou no Mundial. O próprio Igor Jesus. Tem o Igor Jesus, que está indo para a Inglaterra, para o Nottingham Forest. Que foi bem na última data FIFA e foi para o Manchester United. Mas observado, ele merece ser. Claro. Eu acho que, inclusive, ele entra ali numa brecha de característica do Pedro. Já que o Pedro não está querendo, como diz o próprio técnico do Pedro. E o Caio Jorge é uma variedade grande de possibilidades, né? Tá fazendo gol de cabeça, gol de bola que é enfiada para ele, oportunismo, agilidade de raciocínio. É um Se momento movimenta muito bem, bom né? dele. Sendo jovem. Um momento muito bom. Não sei nem se é só momento, viu? Porque o Caio Jorge é um jogador que pintou bem, né? Ele teve problemas também físicos, né? Lesão séria. Na Juventus ele teve uma lesão séria. Exato. Daí foi emprestado, não teve o destaque que se imaginava, mas acho que as lesões, né, a questão da lesão séria, pautou muito a trajetória dele no futebol europeu. Então é legal ele voltar e apresentar esse nível, até pensando na história do jogador mesmo, né? Quando você surge com tanta expectativa, jovem, promissor, e aí tem essa lesão, sabe, o quanto que isso poderia impactar. Então vê-lo voltando ao futebol brasileiro, se destacando, eu acho muito positivo. Também acho que tem que ser observado, aliás, eu imagino que o Ancelotti esteja fazendo isso, até para o Cruzeiro de uma forma geral. Você olha o próprio Matheus Pereira, que já teve convocação recente, tem uma característica que a gente não tem tantos jogadores no futebol brasileiro, de uma forma geral, não só atuando aqui, mas de uma forma até dos atletas que estão na Europa. Então acho que podem ser observados, mas eu vejo também outros nomes à frente. Acho que os que a gente citou, Igor Jesus, Matheus Cunha, João Pedro, são jogadores à frente, mas eu acho que é super válido e merecido ele ser observado ali, até o Ancelotti de vez em quando ali pintando no Mineirão, sabe? Eu acho que não só justo com o Caio Jorge, mas com o time do Cruzeiro de uma forma geral. Vale uma levantada de sobrancelha. Exato, professor. Ele tem a mesma idade que o João Pedro. 23, né? 23 anos. Tem o Caio Jorge, o João Pedro do Chelsea também 23. Aí o Matheus Cunha, eu estava olhando agora, 26. O Richarlison já mais experiente, eu ia falar veterano. Veterano não, mais experiente, 28 anos, já com uma Copa no currículo. Não vive o seu melhor momento, mas segue aí, obviamente, no radar da seleção brasileira e do Carlo Ancelotti. Foi jogador do Ancelotti no Everton, foi isso? No Everton, né? A gente tem a sensação de que tem vários bons nomes, mas não tem aquele cara. Porque a gente está falando do desempenho na seleção, né? Porque é isso, o Caio Jorge pode receber oportunidade e também não acontecer na seleção, né? Assim, a expectativa em cima do Richarlison, ela já dura há um tempo, né? Porque ele teve o seu momento e depois questões pessoais, enfim, ficou muito sem espaço. O Igor Jesus fazendo um movimento agora de mudar para a Inglaterra, o quanto isso pode impactar positivamente, a gente espera sempre, mas também o tempo de adaptação, ele já não foi convocado nessas últimas vezes, então acho que é isso. Mas quando foi, correspondeu. Muito, então. Com o Dorival, foi né? injusto, inclusive, ele não ter, né, aparecido depois para dar uma sequência. Acho que está faltando, de fato, essa sequência para alguém lá na frente. E aí, com essa história do Pedro, eu acho que fica ainda mais distante, né? Porque voltou de lesão, tem esse tempo para retomada, a retomada não está acontecendo. Agora os problemas que se apresentam ali com o Felipe Luiz. O Caio Jorge está dentro de um contexto, de uma equipe que está correspondendo, né? Então acho que o momento do Cruzeiro também o favorece. E pensando no jogador, 23 anos, ele ainda pode se recolocar nesse mercado europeu. Então acho que o momento dele vale muito atenção. E o Igor Jesus, eu pensava que fosse mais velho. Tem 24 anos só. É jovem. Eu achei que já tivesse 27, 28. E no caso dele, seria até uma questão de justiça, porque ele foi meio vítima dessa bagunça aí, entra técnico, sai técnico, o próprio Dorival convocava o jogador por batelada, ninguém se firmava. O próprio Botafogo caiu, né? O próprio Botafogo caiu também caiu, mas na seleção o Igor entregou. Dependendo do desempenho dele, do que ele mostrar lá no Nottingham Forest, obviamente que ele vai ter outras oportunidades, penso eu. Né? Se fosse no tempo do Tite, ele teria mais chance, porque o Tite era o rei da convocação retroativa, né? Ele chamava depois alguém que ele tinha deixado num outro momento, mas
Acho que o Ancelotti não pensa assim. E eu tô curioso também para ver, menos no caso do Igor Jesus, que a gente sabe que ele é o 9 mesmo, o centroavante vai jogar dessa forma. Mas muito do Matheus Cunha e do João Pedro. A gente teve esse recorte do João Pedro agora de estreia como 9 e indo bem demais. Mas, a meu ver, ele até se destacava mais no Brighton jogando atrás do 9. O Welbeck, muitas vezes. O Matheus Cunha, a mesma coisa. Com o Strand Larsen, que era o atacante do Wolverhampton. Então, assim, eles se destacaram muito, não necessariamente na posição de 9. Então eu quero ver como é que o Matheus Cunha vai jogar dentro do esquema do Rubem Amorim, porque ele pode ser o 9 ou pode jogar um pouco mais atrás, né, no 3-4-3 padrão do Rubem Amorim. E o João Pedro, ele também pode jogar, por exemplo, com o Dilep, que é quem ele substitui. Não imagino que vai acontecer isso até pelo que ele fez logo de cara, jogando como 9 no Chelsea. Dilep também entrou, quase fez um golaço. Quase fez um golaço, defesaça do Donnarumma. Então eu também tô curioso para ver como é que vai ser a sequência da temporada desses jogadores. Eu imagino, sobretudo no caso do João Pedro, que ele venha se estabelecer como 9 no Chelsea. Mas ainda é cedo, porque ele acabou de chegar. O Chelsea sempre contrata uma infinidade de jogadores na janela. Enfim, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a cara do Chelsea 2025-2026. Mas esse é um fator também que pode ser mais um elemento nessa discussão de atacantes da seleção brasileira. Já vou chamar já as mensagens na hashtag F360BR. Antes, só para completar, o curioso é que falamos o nome de vários prováveis camisas 9 para a seleção brasileira, quase todos em mudança de clube, né? Isso que chama atenção, e a mudança de clube, ela sempre pode trazer algo benéfico, do cara crescer e tal, ou às vezes o cara estagnar. O próprio Endrick estava no radar, estava sendo convocado, tal, para a seleção brasileira, foi para o Real Madrid, joga pouco, e aí dá uma sumida, né? Então, o Matheus Cunha indo para o Manchester United, clube novo. João Pedro, Chelsea, clube novo. Igor Jesus, saiu do Botafogo, Nottingham Forest, clube novo. Só o Richarlison que continua na mesma, né? Os que a gente falou aí. E o Caio Jorge agora no Cruzeiro já não é tão novo. O Estevão chegando agora no Chelsea. Também? Estevão no Chelsea. Tudo isso há 1 ano da Copa do Mundo. É isso. Vamos torcer para que todo mundo arrebente aí nos seus novos clubes. E na seleção. E na seleção, para o Ancelotti ter mais opções. Vamos ver as mensagens, então? Hashtag F360BR. Fernandinho do Cavaco, sempre conosco. Fiasco do Grêmio, pior sistema defensivo do futebol brasileiro há 3 anos. Aí ele falou com o fígado, com o coração, com a alma. Tá com a camisa do Imortal, tá sofrendo o Fernandinho. Tá quase quebrando aquele cavaco na parede de raiva. Não pode. Calma, Fernandinho. Bom dia também para o Igor Brunelli. Bom dia a todos. Caio Jorge, jogador de bola. Cabuloso dentro da área e falo em meu nome e no do Prats, DNA de menino da vila. Isso ninguém tira. Prats Júnior, Donkey, nos representa como sempre. Tamo junto, Igor. Tamo junto. Até amigo, né? Então, parceiro. Parceiro Igor. Prats Júnior Donkey. Maurício, bom dia também para o amigo. Não é o Grêmio de Mano Menezes. Como é que é? Não entendi. Vai sofrer. Faltou um quê? Não é o Grêmio de Mano Menezes que vai sofrer. Acho que é. É o Grêmio com Mano Menezes que vai sofrer, é isso? Poxa, mas se não der jeito no sistema defensivo com o Mano... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, com o show de Caio Jorge. O Cruzeiro detonou aí pra cima do Grêmio, né, no Mineirão, vencendo por 4-1, com direito ao hat-trick aí do Caio Jorge, né? O Lucas também fez um gol aí pra aumentar essa goleada pra cima do Grêmio por 4-1, né? O Cruzeirão, o cabuloso aí, que é o segundo colocado, tem os mesmos 27 pontos do Flamengo, tá na cola da liderança, praticamente líder do campeonato, né? Só por critério de desempate, mas o Cruzeiro não vai desistir, o Cruzeiro vai pra cima, o Cruzeiro tá muito bem treinado, muito bem encaixado, né? O Cruzeiro já vinha numa crescente, e essa paralisação acho que deu uma melhorada ainda mais nesse elenco, nesse grupo. A janela de transferência se abriu, a gente vai ver aí também, né? Se o dono da SAF associativa vai fazer algum aporte aí para trazer novos jogadores, mas eu acho que se trouxer é para ser reserva, porque o time do Cruzeiro está muito bem treinado, muito redondinho, né? Os caras estão entrosados, mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação aí, se o Pedrinho vai ao mercado aí atrás de novos jogadores. Mas se o Pedrinho for ao mercado, quem vocês gostariam de ver atuando aí com a camisa do Cruzeiro, né? Vocês acham que os jogadores têm que vir, tem que ser titular, ou tem que ser aí um reserva de luxo, né, para esses jogadores que estão muito bem aí no time do Cruzeiro?
Lembrando que o Cruzeiro tem os mesmos 27 pontos. O Cruzeiro agora joga quinta-feira, tá? Contra o time do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então será um jogo muito, muito importante aí para o time do Cruzeiro, tá? E no domingo o Cruzeiro volta a campo novamente, só que dessa vez no Mineirão contra o time do Juventude. Então, tá aí, pessoal. Vamos ver como esse time do Cruzeiro vai se comportar nos próximos dias, né? Não adianta só vencer uma partida como essa, mas sim continuar nessa crescente que o Cruzeiro está tendo, que é muito bom, né? Então, o que é que vocês acharam dessa vitória do Cruzeirão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!